Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de janeiro desse ano e o que eu quero ler nesse mês de fevereiro. Então, o primeiro livro que eu terminei de ler em janeiro foi Os 100 Anos de Solidão, esse aqui, né, do Gabriel Garcia Marques. Na verdade, eu comecei a ler esse livro em dezembro do ano passado, eu li cerca de 100 páginas, e aí eu terminei esse ano. Já tem uma resenha exclusiva para esse livro aqui, eu vou deixar o link. E assim, eu adorei. Basicamente é a história de uma família, que são os Buendia, durante 100 anos, né? Esses 100 anos aqui é dessa família. E aí vai retratar várias gerações, né? Acho que são 7 gerações dessa família, né? Que são os Buendia. Vai falar sobre o cotidiano deles, o que é que acontece no dia a dia, o nascimento, a morte, o envelhecimento, o que é que eles fazem, o trabalho deles, os entreveros românticos que acontecem, vai falar sobre guerras. Então vai retratar tudo dessa família, desde a sua ascensão até sua queda. E aí tem várias histórias com o realismo mágico, que é a linguagem aqui desse livro, né, que o autor trouxe. E ele vai falar de diversas histórias fantásticas, mas dentro do cotidiano dessa família. Então elas parecem muito naturais, apesar de absurdas, o que faz ser bem interessante. Então tem muitos momentos engraçados, muitos momentos tristes, né? Vai falar de revoluções, críticas sociais. O autor traz um fato real, né? Histórico que aconteceu lá na Colômbia. O autor é colombiano. Então ele traz esse fato histórico para dentro da história dele. Então é bem interessante de acompanhar. Fora todos os pormenores e algo muito interessante que acontece aqui no final do livro. Então eu gostei muito dessa leitura, acertei em cheio, né? Comecei em janeiro com o pé direito e então essa foi a minha primeira leitura que eu concluí. O segundo livro que eu terminei de ler foi O Mercador de Veneza, do William Shakespeare. Esse aqui é um dos livros da minha meta de 30 livros para ler antes dos 30 anos, e é o primeiro livro que eu leio dessa meta, né? Tem um vídeo também dessa meta, eu vou deixar aqui um link na descrição, e vai sair uma resenha no próximo domingo sobre esse livro aqui, né? Uma resenha exclusiva sobre ele. Na verdade, isso aqui é uma peça de teatro, né? Uma comédia escrita pelo Shakespeare, mas essa versão aqui que eu tenho é uma adaptação em prosa. Texto integral em adaptação em prosa, fala aqui na contracapa. E assim, eu adorei também, foi uma leitura ótima. Esse livro é bem pequenininho, ele tem 96 páginas. E ele vai falar então da história desse mercador de Veneza, né, que é o Antônio, em que ele vai pedir um empréstimo para ajudar um amigo dele, né? Então ele tem um amigo que está precisando do dinheiro. Ele não tem o dinheiro para emprestar, mas ele, como ele é muito amigo, ele é uma pessoa muito boa, ele vai lá e faz um empréstimo em seu próprio nome para emprestar para esse amigo. E aí, qual é o problema? Que a multa, né, nesse contrato de empréstimo tinha uma multa que seria 1 libra de carne do próprio Antônio, né, do próprio mercador. Então, se ele não pagasse na data combinada, ele teria que dar 1 libra de carne de sua própria carne, de uma parte do corpo que ali o agiota, vamos dizer assim, escolhesse. Então, nós vamos acompanhar esse entreveiro, se vai dar certo ou não, se ele vai conseguir pagar, como é que vai ficar a relação desses dois amigos, né? Porque o mercador aqui, ele se coloca numa posição muito difícil, né? De se ele não pagar essa dívida. E aí, a gente vai acompanhando tudo isso, fora as histórias que acontecem aqui em segundo plano, que também são bem interessantes. Então é uma leitura que vale a pena e eu gostei bastante do Mercador de Veneza. O terceiro livro que eu li é um livro de poema, que é esse Preciso de um Poema Novo, do autor brasileiro chamado W.J. Solha. É um livro brasileiro. Quando eu peguei para ler, eu pensava que ele era um livro de poemas, ou seja, que haveriam vários poemas, mas não, é um poema só, e esse livro ele tem cerca de, deixa eu ver quantas páginas,
82. Então é um poema até que longo. Eu ganhei esse livro aqui da livraria do Luiz, que é uma livraria local aqui na cidade onde eu moro. E eu fui lá pela primeira vez, aí eu comprei uns livros. Lá tem uma cafeteria também, então você faz um café ali, bem legal. E aí eu ganhei esse livro de presente lá. Eu terminei de ler esse livro, eu achei ele bem interessante, mas eu não vou fazer uma resenha dele exclusiva, porque eu achei ele um pouco complexo. Então aqui o autor ele vai falar um pouco sobre a história da humanidade, desde a antiguidade até os dias de hoje. Ele vai trazer vários fatos importantes que aconteceram. Várias vezes ele vai se colocar no lugar de algum personagem. Eu vou tentar trazer algum exemplo aqui. Olha, eu achei uma parte aqui interessante que talvez todo mundo conheça. Ele está falando agora sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? E aí, quando a gente fala sobre esse tema, principalmente na escola, a gente lembra de uma imagem de uma garotinha correndo, né? No meio dessas explosões, alguma coisa assim. E então ele vai falar, ó. Ele tá falando de alguma coisa, e aí o trecho ele inicia. Isso me lembra o dia em que, menina, sou fotografada chorando, correndo nua na estrada, a pele queimada, vítima de um bombardeio no Vietnã ou em Nagasaki. Atônito, vejo o grande clarão atômico feito por uma grande nação cristã. Então ele se coloca no lugar desta menina, né? Porque ele tá lembrando do dia, né, em que ocorreu isso, e ele fala, sou fotografada. Então, em diversos momentos aqui no livro, ele se coloca no lugar de pessoas, personagens, personalidades históricas. E aí ele vai trazer muita cultura, eu achei, assim, incrível isso. Ele vai trazer muito da arte, da música, da literatura, de fatos históricos, personalidades, né, nacionais, internacionais, vai trazer fatos bíblicos. Então é uma grande gama de cultura. E aí eu confesso que eu não aproveitei tanto essa leitura por isso, né? Porque eu não tenho esse vasto conhecimento cultural que o autor traz aqui, que é necessário para entender muitas vezes sobre o que ele está falando. Então, assim, é interessante. Você consegue acompanhar, ele vai falar de vida até a morte, assim, mais ou menos também. Você consegue entender sobre o que ele está falando, só que muitas coisas ficam um pouco perdidas, porque ou você para e vai pesquisar, ou você só vai lendo como eu fiz aqui. Porque se você for parar para pesquisar, basicamente cada parágrafo é uma coisa nova que ele traz, quando não mais de uma coisa no mesmo parágrafo, né? Então, assim, eu não tive a paciência para ir pesquisar, mas é algo interessante de se fazer. E claro, quem tem o maior conhecimento cultural vai aproveitar muito esse livro, com certeza. Então, assim, eu achei muito bom, muito incrível, mas eu não pretendo trazer uma resenha exclusiva dele, justamente por isso, porque eu não tenho o aprofundamento necessário para conversar com vocês sobre ele, sabe? Mas assim, achei muito bom, muito bonito, até instigou a conhecer mais da cultura e pensar, nossa, tem tanta coisa e eu tô aqui, ó, na minha bolha, no meu conforto, tendo tanto para aprender ainda, né? Enfim, mas foi a minha terceira leitura desse mês passado, né, de janeiro. De livros, foram esses três. Aí o mangá que eu li esse mês foi o 8º volume de Monster. Nessa minha edição aqui, que em cada volume vem duas revistinhas, né? Cada edição dessa vem 2 revistinhas. Essa aqui eu li a 8ª, mas eu não vou falar uma resenha sobre isso, porque eu tenho um projeto aqui de leitura, lendo Monster, em que eu li o primeiro volume e fiz uma resenha. E desde então eu continuei lendo, né? Mas aqui no canal só tem a resenha para o primeiro volume. Então aqui, como já é o 8º, seria um spoiler muito grande falar sobre ele. Mas o que que eu pretendo fazer? A cada 2 ou 4 revistinhas, né? Volumes, eu pretendo vir fazer uma resenha dos 4, né? Então, como eu já fiz do primeiro, eu vou fazer mais um vídeo falando do segundo, do terceiro e do quarto. Aí depois mais um outro vídeo do 5º ao 8º, que é quando vai sair a resenha desse volume que eu li esse mês. Mas assim, continua muito incrível. Ele oscila, né, Monster, em volumes muito
interessantes, que acontece muita coisa, muita ação e você fica preso ali na história. E outros volumes, como esse, que foi o oitavo, em que é uma coisa mais de situação, ele está preparando o terreno, está apresentando alguns novos personagens, sobre o que vai acontecer. Então, esse é um desses livros mais, um desses volumes mais tranquilos, que não acontece tanta coisa assim, sabe? Mas eu gostei bastante, eu estou amando esse mangá. De HQ, eu comecei a ler Bone, então eu tenho essa edição aqui, que são em 3 volumes. Eu só tenho o primeiro, mas eu pretendo adquirir os outros 2, e que é um compilado de revistinhas dessa série aqui do Boni. Essa minha edição, por exemplo, o volume 1, ele é composto por 3 livros. Deixa eu mostrar para vocês. Por 3 livros. E esses 3 livros, né, cada livro contém um tanto de revistinhas. O primeiro, por exemplo, ele tem 6, o segundo tem 6 e o terceiro ele tem 8, na verdade, né? Então eu comecei a ler, né? E o meu intuito no meu vídeo de metas para esse ano de leituras, eu leria um volume desse por mês. Então seria o primeiro em janeiro, o segundo em fevereiro e o terceiro em março. Mas quando eu peguei esse aqui e vi que são 3 livros, em cada volume desse são 3 livros, eu pensei, bom, vamos economizar dinheiro e eu vou ler um livro por mês. Então eu teria 9 meses para concluir essa HQ Bone, né, completa. Só que esse mês, por exemplo, eu consegui ler esse volume 1 inteiro. Então, ao fim da leitura, quando eu ler os 3 volumes, eu vou fazer uma resenha completa só para o Bone, né? Então, mas eu vou falar um pouco aqui do que se trata esse volume 1. Nós temos uns seres diferentes, né? Que são os Bones, que são esses serzinhos aqui. E nós temos a história de 3, que é o Phone Bone, que é esse da capa, o Phoney Bone e o Smiley Bone. Então, o sobrenome deles é Bone. Eles são primos, os 3, se eu não me engano, e eles moram em Boneville. E aí eles são expulsos, não os 3, né? Um é expulso por um determinado motivo e os outros 2 acompanham ele para ajudar nessa jornada. E aí acontecem algumas coisas que eles acabam se perdendo em um deserto. E acontece mais uma outra coisa em que eles se perdem uns dos outros. E aí vai falar um pouco, né, as aventuras de cada um de forma isolada. Foca mais no Phone Bone, mas vai falar um pouco da história isolada deles, até o momento que eles vão se reencontrar, enfim. Então, além desses seres, vão aparecer também seres humanos, como, por exemplo, a Espinho, que é uma jovenzinha, né? E a avó dela, que é a vovó Ben, que é super da hora, assim, é bem forte, ela posta corrida com vacas, é bem engraçada. E tem também outros seres, tipo as ratazanas, que são os monstros aqui, os vilões da história. Então, no primeiro livro, as histórias elas são mais engraçadas, né? Eles vão passar por apuros, mas são histórias mais divertidas, traz até algumas críticas. Já o segundo e o terceiro, eles continuam sendo divertidos, porém traz um peso maior sobre o vilão, sobre o que é que está acontecendo com eles, né? Vai trazendo uma coisa mais séria, assim, mas não deixa de ser divertido. E aí eu gostei muito, vou continuar lendo com certeza. É, mas vamos ver no que é que vai dar, né? É uma história continuada, assim. Não é cada história por si só você consegue ler, não. Você tem que acompanhar para entender o que é que tá acontecendo com os personagens. E por fim, né, da minha meta de leitura da Bíblia. Então, eu trouxe essa edição aqui para ilustrar, mas eu li a Carta de São Paulo a Filemon e comecei o Evangelho de São Lucas, mas eu não terminei. Então, esses foram os livros que eu consegui ler nesse mês de janeiro. Foi bem acima do que eu esperava, né? Muitos estavam na minha meta, só que eu sempre coloco metas um pouco absurdas, que eu acho que, assim, eu penso que eu vou conseguir concluir,
mas geralmente eu não consigo, sempre fica um livro ou outro de fora. Mas até que esse mês de janeiro eu fui bem e consegui. Então, fiquei bem feliz com isso. E em geral, eu gostei de todos os livros que eu li, uns muito mais que outros, né? Mas assim, em geral, não teve nenhum que eu não gostei, que eu pensei, ai, que livro chato. Não teve isso. Bom, agora sobre as minhas leituras de fevereiro. Então, fevereiro tá um pouco nublado ainda, por quê? Eu decidi que eu queria ler o livro Maldito Sertão, só que eu não tenho ele aqui. Então, quando eu fui comprar, eu vi que a versão física era sob encomenda. Então, eu encomendei lá, mas eu não sei se vai chegar esse mês ou não, porque eles não informam na hora a data, né? Eles têm que receber o pedido, aí verificar prazo e tudo, para falar quando é que eles enviam. Então, eu tô esperando isso aí. Eu não sei se chega esse mês. E se chegar, eu não sei se eu vou conseguir terminar, né, de ler. Mas eu tenho essa meta aí. Tem a versão do Kindle também, que eu poderia adquirir. Mas por que que eu não vou comprar? Primeiro porque eu não tenho um Kindle, né? Um Kindle, assim, eu acho muito legal. Só que eu prefiro mais o livro físico. Então, até hoje eu nunca adquiri um Kindle porque não é um valor barato, né? Um Kindle não é, sei lá, R$ 100, sabe? Então você tem que pensar bem quando você for comprar. E quando eu penso nisso, eu acho que ele vai ficar obsoleto. Porque como eu prefiro o livro físico, eu sempre vou querer a edição física. Então eu penso que vai ficar um pouco escanteado o Kindle. Então, para eu gastar um valor desse para um objeto que eu não vou usar tanto, sabe, não faz muito sentido para mim agora. Se bem que, claro que no futuro eu vou querer. Mas aí tem também a versão do Kindle Unlimited, que é para o celular, inclusive. Só que eu quero o livro físico, então eu vou esperar. Então não sei se vai chegar esse mês ou não, mas é uma meta que eu tenho. Outra meta também é o nono volume do mangá Monster. Só que eu também não tenho aqui, né? Eu teria que adquirir. E uma coisa que eu achei estranha é que eu acho que ele tá em falta no mercado, porque eu, né, também fui ver para comprar e só chega, o prazo de entrega é para março, tipo, dia 12 de março, muito longe. Então eu decidi não comprar ainda. Quando tiver mais, porque não adianta eu gastar um dinheiro agora com uma coisa que eu não vou ler agora, né? Então deixa para março. Mas se eu achar que entregue ainda esse mês ou numa loja, alguma coisa assim, eu vou lá e compro e tento ler ainda esse mês. Então essas duas leituras estão um pouco nubladas. Aí, da HQ, eu não sei também se eu vou comprar o segundo volume de Bonnie para ler, porque como eu tenho o Monster e eu já meio que li a desse mês, no mês passado, que foi aquele volume que eu mostrei, que contém 3 livros, né? E era para eu ler um livro por mês, eu acabei lendo os 3 em janeiro. Então, meio que de HQ eu tô em dias com as minhas metas. Então, não sei se eu vou adquirir ou não o segundo volume de Bonnie. Vai depender se eu vou conseguir ler ou não esses 2 livros que eu não sei se eu consigo comprar esse mês. Então, tô dependendo disso também para decidir. Mas com certeza, da Bíblia, eu quero terminar de ler o Evangelho de São Lucas, é minha única meta. E um que eu já comecei a ler, que é Ilíada de Homero. Como eu comentei com vocês no meu vídeo de metas para esse ano, Ilíada era para ser uma leitura conjunta do ano passado, né, de um curso que eu faço de mitologia. E era para durar o ano inteiro, né? Essa leitura para ler com bastante calma e tudo, mas eu não consegui acompanhar. Eu li umas 250 páginas no ano passado e eu decidi que esse ano eu queria terminar. Então eu peguei para ler agora em janeiro. Eu pretendo terminar. Também não sei se eu vou conseguir, porque janeiro é um mês menor e o livro ele é um pouquinho grande, né? Ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem 700 páginas, mais ou menos. E eu tô na metade, vai, 320. Mas esse é um livro que com certeza eu quero terminar. Se eu não conseguir terminar esse mês, talvez no comecinho de março eu termine. Então, como vocês podem ver, tá um mês um pouco nublado aí de leituras,
mas são basicamente essas. Se eu conseguir terminar pelo menos o Ilíada, eu já vou ficar bem feliz. Tô adorando a Ilíada. Nossa, eu não sei por que que eu demorei tanto tempo para ler esse livro. E com certeza, quando eu terminar de ler, vai sair uma resenha aqui no canal. Então foi isso, gente. Me contem aqui nos comentários quais as leituras também que vocês fizeram no mês passado, o que é que vocês pretendem ler esse mês. E foi isso. Se você se interessou por algum desses livros, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!